Olá, sou professora Fernanda Regina Almeida, professora de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos à Língua em Foco. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Mas o que vem a ser as vozes do verbo, né? O que é a voz verbal? A voz verbal indica se o sujeito gramatical daquela oração, ele é agente ou paciente da ação, expressa pelo verbo. Não esquece isso. Indica se o sujeito gramatical, ele é agente ou paciente da ação expressa pelo verbo. Vamos passar a nossa aula toda falando isso. Se ele é agente da ação ou se ele é paciente da ação, se o sujeito é agente ou paciente da ação. E ele quando a gente fala de vozes verbais, existem três vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa indica que o sujeito ele é o agente da ação, ou seja, quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal, ele é agente, ele vai praticar a ação verbal. Então, Mariana leu o livro. Quem foi que leu o livro? Mariana. Qual é a ação verbal? Ler o livro. Então, essa oração, ela tem uma estrutura de que o sujeito, ele é um agente. Se o sujeito ele é um agente, então essa oração está na voz ativa. Da mesma forma como a avó fez o almoço, né? A avó ela está praticando a ação de fazer o almoço, da mesma forma como o professor corrigiu as provas dos alunos. Então, quem é que está corrigindo as provas dos alunos? O professor. O professor está realizando a ação de corrigir as provas. Na voz passiva, o verbo está na voz passiva quando o sujeito é o paciente da ação. O sujeito ele já não pratica mais ação, mas ele recebe uma ação, né? Ele sofre uma ação verbal praticada pelo agente da passiva. Então, o livro foi lido por Mariana. Lembra que Mariana leu o livro? Então, na voz passiva, o livro foi lido por Mariana. O livro ele já passa a ser o sujeito desta oração. Só que este sujeito aqui, ele não é mais um sujeito agente, mas ele é paciente. Por quê? Porque ele é paciente, porque Mariana, né? Mariana, que está ali, já não é mais sujeito, ele já faz parte do predicado, né? Mariana continua sendo o agente da ação nesta oração, né? Então, o livro foi lido por Mariana. O livro ele não se lê. Alguém lê o livro. E quem é que lê o livro? Mariana. Então, Mariana é o que nós chamamos de agente da passiva. Então, leu-se o livro, é também uma frase que está na voz passiva. O almoço foi feito pela avó, né? O almoço ele não faz a avó, é a avó que faz o almoço, né? Então o almoço aí, ele é o sujeito, mas ele é um sujeito paciente e fez-se o almoço. Vamos lá? Então a voz passiva, existem dois processos. Tem a voz passiva analítica e sintética, né? A voz passiva analítica, ela é formada por um verbo auxiliar. Nós já vimos isso, certo? Normalmente o verbo ser, mais o particípio de um verbo transitivo, seguindo quase sempre a estrutura. Sujeito paciente, verbo auxiliar, mais particípio, mais preposição, mais agente da passiva. O agente da passiva, reforçando, é quem realiza a ação na voz passiva. Então, a dança foi coreografada por ela, né? A dança é o sujeito paciente, não é o sujeito agente, ok? A dança é sujeito, então, foi é o verbo auxiliar, verbo ser, coreografada é o verbo que fica no particípio, e por ela, eu tenho aqui a preposição por e tenho o agente da passiva ela, que quem realmente, de fato, ela é quem pratica a ação nesta oração. As capas do cadernos foram enfeitadas pela criança, né? Então, foram o verbo auxiliar, enfeitadas é o verbo no particípio, e pelas crianças tem aí ó, a preposição por, ok? Que é por mais as, que fica pelas, e crianças, que é o agente da passiva dessa oração, porque é quem de fato está praticando
a ação nesta oração. As capas dos cadernos é o sujeito paciente. Além do verbo ser, existem outros verbos auxiliares que, embora menos frequentes, eles podem formar a voz passiva analítica, como os verbos estar, ficar, andar e viver, certo? E normalmente é utilizada a preposição por, ou suas formas contraídas, como pelo, pela, pelos e pelas, para a formação da voz passiva analítica. Então, os pacientes serão atendidos pelo médico logo que possível. É um exemplo aí de uma oração que está na voz passiva analítica. Eu tenho um verbo auxiliar, eu tenho um verbo no particípio e tenho a preposição junto com o agente da passiva. A voz passiva sintética é formada pelo verbo transitivo, conjugado sempre na terceira pessoa do singular ou do plural, mais o pronome apassivador si, seguindo quase sempre a estrutura verbo transitivo, mais pronome apassivador, mais o sujeito paciente. Vendeu-se limões, cantou-se canções e finalizou-se o acordo. São exemplos de orações que estão na voz passiva sintética. E o último tipo de voz verbal é a voz reflexiva, que é quando o verbo está na voz reflexiva, quando o sujeito gramatical ele é ao mesmo tempo agente e paciente da ação, ou seja, quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal. É formada por um verbo na voz ativa, mais um pronome oblíquo reflexivo, que pode ser mi, ti, si, nos, vos e si, né? Atuando como objeto. A voz reflexiva pode ser também recíproca, que é quando há dois sujeitos que praticam a ação um no outro. Então, a voz reflexiva, ela é ao mesmo tempo agente e paciente da ação. Então, nas frases, a menina penteia-se todos os dias, o verbo pentear, né? A menina, ela ao mesmo tempo, ela, além de, quando ela se penteia, ela está agindo e sofrendo a ação. O cozinheiro feriu-se com a faca. Nós olhamos-nos no espelho. Desculpa, nós olhamos-nos no espelho. Eles olharam-se longamente antes de abraçarem. Pedro e Bianca amam-se muito, são exemplos de frases que estão na voz reflexiva. Mas como é que você diferencia uma oração que está, de fato, na voz reflexiva e da voz reflexiva recíproca? A recíproca é quando há dois sujeitos. Então, a menina penteia-se é voz reflexiva. O cozinheiro feriu-se é uma voz reflexiva também, mas quando eu digo nós olhamos-nos no espelho, eu tenho mais de um sujeito, né? Eu tenho mais de uma pessoa praticando a ação e sofrendo a ação. Então, nessa frase aí, eu tenho a voz reflexiva recíproca. Da mesma forma, quando digo eles olharam-se e Pedro e Bianca amam-se, é a voz reflexiva recíproca. E aí, vamos lá. Então, quando a gente fala de voz ativa e voz passiva, é importante a gente saber como a gente pode passar uma oração da voz ativa para a voz passiva. Então, trouxe um exemplo aí de uma passagem da voz ativa para a voz passiva analítica. Então, o arquiteto desenhou o esboço do edifício. O arquiteto, ele é o sujeito agente da ação, porque ele faz a ação verbal, ele pratica a ação verbal de desenhar. Se eu for transformar essa oração em uma oração em que a voz ela é passiva analítica, eu vou pegar o esboço do edifício, vou transformá-lo num sujeito paciente, o esboço do edifício foi desenhado, eu vou pegar o verbo desenhar
e vou colocá-lo com um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. Então, o esboço foi desenhado. E o arquiteto, que na voz ativa ele pratica a ação, aqui na voz passiva analítica ele vai continuar praticando a ação, mas aqui ele vai receber o nome de agente da passiva. Então, fica o esboço do edifício foi desenhado pelo arquiteto. Resumindo, as vozes do verbo, as vozes verbais, elas são classificadas em vozes ativas, passivas e reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito ele pratica a ação, a voz passiva é quando ele sofre a ação e a voz reflexiva é quando ele, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação. A voz passiva, ela pode ser sintética ou pode ser analítica e a reflexiva, ela pode ser também reflexiva recíproca. Alguma dúvida? Mande mensagem no meu e-mail, ok? Até a próxima aula.